Olá, amigos. De novo aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Este programa vai ao ar pela TV aberta às 17 horas. Pelo YouTube, aliás, onde você deve se inscrever e ativar o sininho que lá está. É uma ajuda boa para nós e é de graça. O Instagram, Facebook, o AltV também do meu amigo Alberto Luchetti. Hoje eu trouxe o Roberto Matheus Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Seja bem-vindo, Ordini. Muito obrigado. É um prazer para mim estar com você. Eu vou ler um pouquinho aqui o seu currículo. Você é formado em Direito, especializado em Direito Tributário, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de São Paulo, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, membro do Conselho Superior de Direito de Assuntos Tributários da FEComércio de São Paulo e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. É autor também do livro Viva a Família, Morra a Violência. E, claro, eu vou repetir, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Seja bem-vindo novamente. Ordini, você nasceu onde? Em São Paulo? São Paulo. Sou paulistano. Nasci no bairro da Aclimação. Aclimação. E vivi sempre por em torno do bairro, na cidade de São Paulo. Teve um período que eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar, mas retornei rápido para São Paulo. A empresa me mandou na época. Mas a minha vida é cidade de São Paulo. Mas como foi a sua infância na Aclimação? Bom, eu ainda sou do tempo em que a infância tinha campo. A gente se sujava. Nós fomos. Se sujava de terra. Exatamente. Tive a oportunidade de acompanhar a abertura de muitas ruas. É. O meu avô foi um construtor da chamada Morro da Aclimação. Sim. Onde fica ali a Rua Paulaninha, onde eu nasci. E, aliás, a casa em que eu nasci ainda está lá ativa, ninguém derrubou, por incrível que pareça. Jogava bolinha de gude, não? Opa, bolinha de gude, tudo que você puder imaginar de brinquedos de rua, nós fazíamos naquela época. Que diferença a juventude nossa e a de hoje, né? Ah, sem dúvida. É. A única vez que eu fugi de polícia é porque nós estávamos jogando futebol na rua e eles vinham para pegar a bola. Sim. Então, era a nossa alta malandragem da época era isso, jogar futebol na rua. E tinha também aquele que era dono da bola, quando ele ia embora, acabava o jogo. Acabava o jogo. Exatamente. Isso. O que despertou interesse seu no direito? Bom, eu, desde de muito cedo, sempre fui muito ligado aos problemas da área humana, problemas de família, problemas de natureza cuja carreira se conciliava bem com o direito, né? Sim. E eu gostava muito, né? E depois, por dessas circunstâncias que acontecem, eu acabei indo para o campo do direito tributário. Mesmo porque, como advogado de família, eu nunca ganhei dinheiro. Sei. Né? E o casal vinha para se separar e eu ficava, às vezes, muito tempo fazendo com que os dois se reconciliassem. Sim. E isso não pagava honorários. Né? Mas não é por isso, não. É que eu acabei me familiarizando com a área tributária e continuei a minha carreira nesse campo. Perfeito. A formação jurídica no país prepara bem os profissionais para lidar com as complexidades do direito trabalhista? Olha, deixa eu explicar o seguinte. No meu tempo de faculdade, ou nos anos anteriores, nós éramos treinados para o litígio, né? E, evidentemente, em todos os campos de atividade jurídica. No campo do direito do trabalho, o Brasil é o único país do mundo, pelo menos que eu conheça, que tem direito do trabalho separado com um juizado especial. Eu acho que é o único mesmo. E isso trouxe uma certa
vamos dizer assim, jurisprudência, onde vale mais, às vezes, as situações fáticas do que o direito em si. E isso não é bom. Direito é direito. A Constituição é a Constituição, os códigos são os códigos. Evidentemente que deve-se analisar não só sob a luz estrita do direito, você pode fazer interpretações, mas dentro do campo do direito. No direito trabalhista, isso não ocorria, né? Primeiro, pela inversão de provas, né? No direito do trabalho, eu faço uma reclamação contra você, mas você está obrigado a fazer prova contra mim. Então, isso já começa do modo errado, né? No direito em si, se eu o acuso de alguma coisa, eu tenho que provar. Esse é o princípio desde os tempos bíblicos, né? Sim. Evidentemente que isso, no direito trabalhista eu vejo uma falha. Nunca atuei muito, mesmo porque eu sempre fui advogado de empresa, né? E evidentemente que na área trabalhista não é o melhor lado para se ganhar dinheiro. Exatamente, exatamente. Você está à frente da Associação Comercial de São Paulo num momento histórico, porque vai fazer 130 anos. Já fez. Agora? Fez no dia 7 de dezembro de 2024. Então você está vivendo 130 anos. Eu estou. E mais, eu tive a oportunidade de... Nós tivemos lá um lançamento de um livro, né, que, aliás, precisamos trazer para mandar para vocês. Olha você aí. E nesse livro eu tenho uma entrevista com o fundador da Associação Comercial, que era exatamente o Coronel Rodovalho, Prost Rodovalho, né? Sim. E por inteligência artificial nós conversamos um pouco no início do livro. Fala um pouquinho sobre esse livro, Bordini. Como eu te falei, eu sempre fui muito preocupado com o assunto família, né? Sempre achei que a família é a base da sociedade. Sim. É uma coisa que se repete muito. Pensamos igual. Mas nem sempre as pessoas seguem essa regra. Eu acho que dentro da família é onde você aprende, em primeiro lugar, a amar, que é o sentimento mais nobre que o ser humano pode carregar. Segundo lugar, o senso de hierarquia, porque os filhos devem um dever de obrigação para com o pai e o pai para com os filhos, né? Então, essa noção de hierarquia é muito importante. A disciplina do lar eu acho fundamental. E a aproximação das pessoas, convivência entre pais e filhos, e entre irmãos, dentro de um núcleo familiar, é a base para que a gente viva na sociedade depois, né? Sim. Nós temos que começar a aprender dentro de casa para levar para fora. Por isso eu acho um erro quando alguém fala a educação na escola. Não é educação na escola. A escola ensina. Instrução escolar. A educação se aprende no recesso do lar. Dentro de casa. Dentro Exatamente. de casa. Exatamente. Como é que você enxerga a Associação Comercial de São Paulo na revitalização do centro de São Paulo? Bom, esse é o sonho... Você tem paixão por isso que eu sei. Esse é o sonho atual da entidade, porque ela nasceu no centro. São Paulo nasceu no centro da cidade. E evidentemente que ali está o pátio do colégio, onde a cidade nasceu, os prédios históricos. Era tão bom, não? Exatamente. E ali foi onde o comércio se desenvolveu. Nós tínhamos um núcleo da rua, chamada Rua Direita, né? E a Rua São Bento, que eram eixos comerciais. Tinha aquela leiteria famosa ali na Rua Direita. A leiteria Campo Belo, né? Tivemos ali também alguns outras leiterias, outras confeitarias muito famosas, né? Todas ali no centro da cidade. E também ali estavam situadas grandes lojas, o comércio de maneira geral estava ali. E como toda cidade, capital, ela tem um momento em que há uma queda, o que é natural, porque a cidade de São Paulo ela se espalhou muito, né? E, evidentemente, nascem núcleos comerciais em vários bairros.
Mas o centro da cidade não pode perder a sua característica maior. Porque quando você viaja e vai para qualquer lugar do mundo, qualquer cidade, a sua tendência é ir para o centro da cidade. Porque é lá que acontece ou deveriam acontecer as coisas. E São Paulo não poderia ficar fora disso. Então, para nossa sorte, nessa nossa gestão, nós temos o governo do estado interessado no centro, trazendo novamente a administração do estado para o centro da cidade. E temos um prefeito também encantado com o centro, que tem sido um lutador para conseguir revitalizar, principalmente no aspecto de segurança. Então, para você ter um centro valioso, você tem que ter uma boa parte da limpeza, ou seja, uma administração que lhe dê a necessidade base, você tem que ter iluminação e segurança. E hoje eu acredito que isso tudo já exista no centro histórico e também no centro novo, né? E aos poucos vai tomando conta dos pontos principais, a proximidade do centro da cidade de São Paulo. Haja vista a Avenida Paulista, né? De um lado você tem também os bairros próximos como Brás, você tem o comércio da 25 de março, você tem a Barra Funda, enfim, toda essa região ela faz parte do grande centro, né? E ela merece atenção. E está acontecendo isso. Tenho certeza que em breve nós vamos ter uma cidade muito mais bonita do que nós tivemos no passado. Você está sempre presente nas campanhas do governo do estado, da prefeitura. Eu já assisti a isso. E também você faz campanhas. Como você entende essa degringolação do centro de São Paulo, de uns anos para cá? O que aconteceu, como eu te falei, a questão da abertura de polos comerciais um pouco distintos, fora do centro da cidade, trouxe o chamado bairrismo, né? Então hoje a Associação Comercial, ela tem 15 distritais na cidade de São Paulo. Procura dar cobertura em toda a cidade de São Paulo. E os comércios alguns bairros, principalmente, começaram a atrair, né, o surgimento também de boas bases de shopping, levando o comércio diferenciado, né? E o grande problema do centro foi a habitação, o que vem sendo revitalizado nesse momento. Porque você, para manter o centro vivo, centro aceso, iluminado, você tem que ter gente que também morando na região. Exato, mora na região. E hoje essa preocupação, tanto do Estado como da Prefeitura, em trazer habitação para o centro. E esta ausência é que fez o centro perder um pouco sua estrutura. Você acredita que um centro comercial a céu aberto funcionaria no centro? É o nosso sonho. Tanto é que a nossa campanha Vem para o Centro, ela tem como base o shopping a céu aberto, né? E para nós, por exemplo, no centro histórico, o cruzamento vai da Rua Direita e a Rua São Bento. Você tendo de um lado o Largo São Bento, o outro o Largo São Francisco, a Praça da Sé e a Praça Patriarca, né? E neste espaço nós estamos com, além das lojas comerciais que estão surgindo, né, alguns pontos muito interessantes, grandes redes estão vindo para o centro, você tem também área de diversão e de alimentação. Então nós temos uma praça de alimentação e área de diversão. Hoje tem várias casas ali que atraem principalmente a juventude, né? Que bom, isso é muito bom. Como é que você avalia o atual cenário econômico do Brasil? Bom, aí é o momento um pouco mais triste, né? Nós vivemos um momento de transição, não sabemos ainda qual é o caminho,
mas não tenha dúvida que estamos saindo de um modelo para outro, né? E essa fase de transição está muito confusa. Primeiro, criou esse dualismo, né? De direita e esquerda, nós e eles. Isso é horroroso. Não tem o menor sentido, principalmente se nós considerarmos que também a cidade é uma família, que o país é uma família, né? Estendida, com todas as suas dificuldades que tem de harmonização, que é natural, né? Mas somos um mesmo povo, a mesma gente, e não importa a cor, religião, lado político, o que importa são as pessoas se respeitarem. O ideal é que aprendam a se amar, porque isso foi que Deus nos ensinou. E viver em democracia. E viver em democracia. Respeitar as várias opiniões e conviver com todo mundo, né? Aliás, o Brasil não tem essa característica natural de separação. Nós somos muito mais integrados. É claro que existem algumas dificuldades, mas nós não temos o coração com ódio desse tipo ou daquilo. Isso não é da natureza brasileira. Quais são os principais desafios que você acha que os comerciantes de São Paulo enfrentam hoje? Bom, é evidente que se nós tomarmos por base que o comércio é a mais antiga atividade do mundo, desde os tempos bíblicos, né? Você tinha as feiras. Evidentemente que há a necessidade de ajustar aquilo ao tempo, né? Hoje nós temos um sistema de vendas, um sistema de comércio totalmente diferente daquele que era quase que uma troca de mercadorias. Hoje é uma atividade comercial que requer, indiscutivelmente, uma técnica, uma inovação, um acompanhamento às realidades, né? E hoje você consegue, através de informações técnicas, instalar o seu comércio de acordo com a realidade, né? Nós não podemos mais vender coisas que não têm menor apelo, né? E como é que a Associação Comercial faz para ajudar a alta carga tributária dos comerciantes? Bom, aí esse é o outro grande problema que o Brasil vive, né? Talvez o mais sério de todos. Nós temos a maior carga tributária do mundo. Isso. E ela se divide em vários tipos de impostos, várias obrigações, vários tributos, várias contribuições, taxas. E isso, se você somar toda essa carga, você vai verificar que nós hoje temos em torno de 50% de todas essas obrigações. É muito, não? É muito, é muito. Principalmente porque a nossa economia ainda é uma economia de país em desenvolvimento. Nós não somos um país desenvolvido, né? Nós não temos ainda aquela infraestrutura necessária para que você possa trazer um imposto alto e receber serviços condizentes, como alguns países da Europa e outros países desenvolvidos. Aqui você tem uma educação, infelizmente, nesse momento, deficiente. Problema de saúde, embora o esforço de vários governos, aí não é nem A, nem B, nem C, vem lutando para trazer, mas ainda é difícil, porque nós temos uma população muito grande e muito pobre, né? Necessitando de uma saúde. Nós temos o sistema do SUS, que é um sistema que vem procurando se atualizar, fazer, mas ainda carece um pouco. E o outro lado, infelizmente, é o lado da segurança, né? Que também não é uma segurança como nós gostaríamos. Não é nem tanto por culpa de polícia ou das técnicas, etc., de segurança. O problema é que a falta de educação tem levado muita gente para o delito, né? E nós temos um cancro muito difícil de resolver, que é o problema das drogas, né?
E ela tem uma articulação muito grande, porque gera milhões e milhões de recursos, né? E ela pode, com isso, seduzir a juventude. Então, nós temos que trazer exatamente essa mesma juventude para valores que só a família é a base, traz, para que ele possa entender o certo do errado, o bem do mal, e nós temos uma melhoria. Então, se juntar as dificuldades do campo tributário, a queda de renda do brasileiro, hoje é menor do que já foi no passado. E infelizmente, isso ainda é mais maltratado pela obrigação de pagar uma série de tributos, né? Além do que uma burocracia muito grande. E essa reforma tributária que veio, Fausto, todos nós ansiávamos por uma reforma, mas essa reforma que veio não é a reforma dos nossos sonhos. Vocês não foram ouvidos? É mesmo que nós tentamos participar, levamos algumas sugestões, mas é muito difícil porque o sistema já estava montado, né? Era muito difícil de você trazer mais contribuições, e a nossa preocupação sempre é com o pequeno, né? O micro e o pequeno empresário é o que mais necessita do nosso apoio. E eles hoje não têm a melhor condição, infelizmente, mas esperamos que ainda haja uma... Eu sou otimista. Talvez a gente encontre uma solução mais para frente. Eu convivi muito na Distrital de Santo Amaro. Ia muito, essa foi no meu começo de vida. Eu trabalhava na Gazeta de Santo Amaro e essas entidades do bairro tinham que ter cobertura, né? E a Associação Comercial de São Paulo sempre foi muito ativa. Isso me faz me lembrar alguns presidentes que estiveram já na associação, como, por exemplo, o Afif Domingos, nosso amigo, né? Nossa, Guilherme. E tantos outros, né? Todos, Tantos outros. O Guilherme era e é ainda um indivíduo muito preocupado, né, com a melhoria das condições das empresas, das pessoas, né? Então ele trouxe muito boas ideias, né, como o Simples, o microempresário individual, e trouxe sempre oportunidade de crescimento, de inclusão social, porque os pequenos precisam do apoio das grandes empresas e principalmente do Estado para eles crescerem, né? E a melhor forma de você ajudar alguém a crescer é você não tirar uma parte forte do seu rendimento, né? E isso tem acontecido. E a preocupação do Guilherme sempre foi essa, de trazer um imposto justo. Juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, é verdade. Assim foi a campanha dele política. Para candidato para presidente. A presidência anos atrás. É verdade. É isso mesmo. O que despertou sua paixão pelo centro de São Paulo, Gini? A minha infância, né? Meu pai trabalhava no centro, né? E vez ou outra ele me trazia para participar para ficar com ele lá no escritório, né? E aqui ele era advogado também? Não, meu pai era contador, né? Contador e tinha uma atividade também comercial. Sim. Com uma relojoaria muito grande, né, do passado, onde ele participava, e aquilo mostrava o comércio, né, e a atividade no centro. E aquilo era, para mim, e quando não era ele, era minha mãe que trazia para fazer compras na cidade, não era o centro, né? A gente chamava eu vou para a cidade. Eu vou para a cidade, assim, né? Até os próprios ônibus tinham lá cidade, né? E tinha lotação, né? Exato. E ali a gente, quando vinha, ia exatamente tomar lanche no Campo Belo, ou no Mapping, ou na Clipper, né? Aquelas lojas do centro que tinham ótimos cinemas. Exato. Né? E era tudo no centro, né? Então eu aprendi a admirar o centro e a valorizar aquela região.
que ela é linda, né? Não só pelas suas construções, como também pela própria estrutura. Você sabe que hoje a melhor estrutura da cidade está no centro, né? Foi onde nasceu fibra ótica, onde temos lá todos os sistemas de apoio, né, à atividade. Quais são os principais projetos da associação em andamento? Bom, a nossa preocupação primeira é a defesa da livre iniciativa, né? Essa é a maior bandeira, é a causa principal, porque nós temos certeza de que a atividade do Brasil, a atividade econômica, ela está na mão dos empresários, dos empreendedores, né? Ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, o empreendedor é aquele que cria, tem uma natureza. Se nós pegarmos a história de grandes empresários, nós vamos ver que muito mais do que ganhar dinheiro, na verdade, o que trazia a preocupação nele era criar uma atividade, um negócio que fosse para a posteridade, né? Posso dar exemplo vários. Um deles é o Grupo Votorantim, por exemplo, né? Que você veja do início, muito mais do que ter lucro, que é a atividade necessária, era de criar uma estrutura. Como ele, tem vários outros grupos que eu não vou mencionar para não esquecer nenhum e tirar o mérito deles. E isso gera quantos empregos, né? Gera quantas oportunidades para jovens, né, iniciarem a sua atividade nessas empresas. Então, agora diz, não, mas aí tem o trabalho público. Tem mérito, evidentemente, né? Eu acho que todas as atividades são necessárias. Mas o governo, o Estado, é mau patrão, porque ele não tem a mesma visão de um empreendedor. Ele é um ente, né? E evidentemente que as empresas que nascem sob o signo do Estado, ou sob o controle do Estado, elas têm que ter, e tem, muita gente boa trabalhando ali, gerando oportunidades, muitos responsáveis, autoridades. Mas também tem alguns oportunistas. Tem aqueles que querem um emprego público, porque ali se acomodam, enfim, coisas que não ocorrem na iniciativa privada. Na empresa privada, você vence pelo mérito, único e exclusivamente. É pelo seu valor, pelo seu trabalho, pela sua contribuição que você tem a reciprocidade, né? Por isso eu acredito que uma economia forte, ela tem que nascer dentro dessa característica, da iniciativa privada. Ordine, como é que funciona você com as demais distritais da Associação Comercial? São reuniões mensais? Como é que funciona isso? Nós temos sempre a política global, inicial, forte, ela é estabelecida pela sede, né? E as bandeiras são as mesmas. Mas as distritais, elas têm os braços longos que a sede principal não pode alcançar. E também as características daquela região, daquela comunidade, né? Então, o que acontece? Cada distrital é uma reprodução do centro da cidade, da sede central. E ela tem como sua missão ligar as autoridades à comunidade, à população, aos comerciantes, aos empresários. E ela estabelece, dentro daquela região, uma política mais ajustada à realidade do local, né? Local. Muito bom. Você fala muito mesmo em família, sempre falou, desde que eu o conheço. Há quantos anos você é casado, Ordine? 54 anos. Empatou. Empatou. Vou fazer 55 anos no final desse ano. É? Não, eu vou fazer 54. Não, eu já fiz. Você já fez 54. Transformação digital. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como a associação enxerga o papel da tecnologia no varejo nos próximos anos? Ela entende como deve ser entendida. Nós, como dissemos,
a evolução do comércio, a evolução da atividade, ela vem sofrendo, e principalmente nos últimos anos, uma alteração muito rápida, né? Onde a inteligência artificial, onde os recursos virtuais, como nós estamos tendo aqui, né? Através do seu programa, nós chegamos a tantas casas com maior facilidade. Se você se lembrar, como eu me lembro, no passado, para a gente falar da cidade de São Paulo para a cidade do interior, era às vezes horas. Sim. Por um telefone. Falava com a telefonista e ficava esperando o retorno. É isso? É. Quer dizer, hoje você em segundos fala com o mundo. Né? Você fala, e como a ficção científica da nossa época, né? Você vê a imagem da pessoa do outro lado do mundo, né? Qualquer hora. Então, evidentemente que nós temos que respeitar isso. E a tecnologia veio para ficar. E ela se desenvolve com uma rapidez muito grande, proporcionando mais conforto e comodidade para as pessoas. Então, a gente tem que aceitar. Se nós lembrarmos que no passado o arado, por exemplo, era feito com força animal e a força do homem empurrando, hoje você tem equipamentos que trabalham sozinhos, sem necessidade da participação humana, para fazer o mesmo trabalho com muito mais rapidez, muito mais eficiência e poupando até a própria vida do trabalhador, que hoje precisa muito mais usar a cabeça do que os braços. E o que você me diz da inteligência artificial? Para nós, da geração mais antiga, assusta um pouco, né? Porque eu sempre brinco que eu sou do tempo da datilografia, né? E, evidentemente, daquela época para o que hoje acontece, né? Essas conversas que você tem com o seu computador, essas pesquisas que são feitas aleatoriamente, você pede um tema e vem informações que antigamente nós tínhamos que correr para a biblioteca, fazer uma série de pesquisas para poder encontrar aquilo que a gente desejava. Hoje você aperta o dedo e ela vem mais. Muitas vezes com mais informações até do que você conseguiria perguntar. Nós temos que respeitar isso. Agora, temos também que nos ajustar a essa realidade, conhecer isto, né? Para que não sejamos dominados por uma coisa que a gente não entende. Né? A Associação Comercial de São Paulo é uma das instituições mais tradicionais de São Paulo. Não é? Como equilibrar essa tradição com a inovação, que você acabou de falar, e as novas demandas do empreendimento moderno? Com ajustamento. Nós temos que acompanhar, aceitar a evolução e não ser contrário. Né? Por exemplo, eu lembro do comércio, quando meu pai fazia, que ele ficava dentro do balcão e o cliente do lado de fora vinha fazer aquisição. Evidentemente que o mundo moderno já não é mais assim. Né? Hoje você tem, por exemplo, o autosserviço em supermercado. Né? É um exemplo que a tecnologia recebe trouxe. Tudo na porta. É isso? Você tem, inclusive, através da internet, um sistema de fazer compras e receber na sua casa. Tudo isso tem que ser respeitado. Então, nós temos que nos ajustar. E a associação comercial corre atrás. Sim. Ela está sempre procurando se atualizar dentro do mundo real de hoje e não daquele mundo gostoso que era do nosso passado. Aquilo fica como a nossa boa recordação, mas temos que nos ajustar ao mundo que virá, né? Aliás, você tem excelentes assessores, né, na Associação Comercial. Um é o Carlos Kendi, que está presente aqui, mas não quis ficar no estúdio, né? Exato. E a outra é a Daniela, assessora de imprensa, que dá também o prazer da visita e acompanhamento seu, né? Que é importante. Eu sou muito feliz, porque é graças a essa equipe maravilhosa, dedicada, que nós temos, é que nós conseguimos realizar o nosso trabalho. Hoje ninguém faz nada sozinho. Isso já dizia antigamente o velho ditado, e é a realidade. E tem que ser pessoas de confiança, né? Isso sim. E essa confiança faz pelo respeito que nós temos que ter por eles e eles por nós. Né? Claro. Antigamente, aquele conceito de que só uma parte tinha que respeitar a outra não, isso não tem menor sentido. Acabou. Ficou velho.
Você acredita que o ambiente de negócios em São Paulo é favorável ao empreendedorismo? Sem dúvida nenhuma. São Paulo é um mar de oportunidades, é um oceano de oportunidades. São Paulo é um centro, nasceu pela sua própria filosofia. Acho que quando foi fundada, né, ela foi fundada com essa característica. Ela é a única cidade fundada com uma escola. Depois é que veio a igreja, né? Ao contrário da grande maioria que tinha na igreja. Então, isso mostra a atividade empresarial, atividade de educação, atividade de realização. São Paulo é isso. As oportunidades que surgem aqui para o empreendedor são muito grandes. E hoje o mundo é pequeno, já não é mais como era antigamente. Você hoje alcança novos horizontes sentado numa mesa, né? Então, São Paulo permite a tudo isso, né? Muito bom. No dia 1º de julho de 2025, entrou em vigor a portaria do Ministério do Trabalho, que modificou regras para trabalhos aos domingos e feriados, dos setores do comércio e serviços do país. Como essa portaria impactou o comerciante no Brasil? Mostra exatamente o que nós estávamos falando da intervenção do Estado na atividade. E aí a intervenção do sindicato. O sindicato tem um papel importante, teve no passado e terá no futuro, desde que nada seja impositivo e tudo seja de um relacionamento normal. O trabalho, como nós falamos, ele depende muito do momento, da história. Antigamente, eu me lembro, meu pai vinha almoçar em casa, tirava uma sonequinha no sofá e depois voltava para o escritório. Era uma outra atividade, era um outro mundo. Outra vida. Hoje você é muito mais dinâmico. E, ao contrário do que se imagina, o trabalho nos finais de semana ou no feriado permite pessoas que não teriam condição de fazer compras necessárias, às vezes, hoje eu dou exemplo de um mundo que eu vivo, que é o material de construção. As lojas de material de construção, na verdade, seu melhor movimento é no final de semana, inclusive com atividades para a própria família. As crianças têm lá o seu recanto para poder brincar, fazer alguma coisa, enquanto os pais fazem a escolha das mercadorias. Sim. E ali, hoje, aquele funcionário que às vezes achava, eu não quero trabalhar aos domingos, ele hoje disputa ao contrário, ele quer trabalhar aos domingos, porque é o dia que ele mais vende, mais ganha comissão. Então, o mundo tem isso, né? Já se tentou e vai acontecer isso, de atividades 24 horas por dia, né? São Paulo, você tem isso. Essa é uma característica da cidade. E estão querendo diminuir aí os dias de trabalho, né? Isso aí também eu vejo, não contra, não sou contra. Quanto menos o ser humano precisar usar os braços, a sua força e a atividade corresponder, tudo bem, só que não era um momento, né? Nós olhamos, eu acho que para nós a história é importante e para isso a gente olha, por exemplo, os países asiáticos, né, onde o trabalho, o esforço conduziu a sucesso. Então, você não pode negar hoje a grande vitória dos países asiáticos, dos tigres asiáticos, né? A própria China hoje, independentemente do seu pensamento político, ela é uma atividade comercial muito grande. Você tem que respeitar isso. E lá essas coisas todas ainda demandam a obrigação de trabalhar. Acho importante que o ser humano tenha direito a descanso, tenha direito a conviver com a família em um horário e tenha a sua atividade o mais possível regulamentado. Mas não é diminuindo o dia de trabalho que nós vamos alcançar isso. Eu tenho um amigo que outro dia mostrou numa das redes sociais, ele estava no Canadá e comprou um produto lá no Canadá. Quando ele chegou no Brasil, aquele produto ele viu que tinha sido feito na China,
Não tinha nada a ver com o Canadá. Pois é, mas é isso. É. Hoje você não pode negar a performance desses países todos, né? A qualidade de produtos que tem sido feito. Né? No campo automobilístico, hoje, é uma realidade o que eles apresentam. Então, mas isso só foi e será alcançado com o trabalho do ser humano, né? E a atividade. Eu sempre digo isso. Eu acho que todos nós nascemos para trabalhar e descansar, para dar até valor ao descanso. Claro, Né? claro. Então não é possível a gente ficar sonhando com fantasia que não venha a ter sucesso nenhum. E você sempre gostou de trabalhar, né? Sempre, desde garoto. Desde Qual foi o mocinho. primeiro trabalho seu? Olha, a primeira atividade que eu tive, como todo rapaz, office boy, né, na época. Sim. A gente saía, eu fui trabalhar num escritório de um amigo do meu pai e ele me deu a oportunidade de conhecer, inclusive de sair com o vendedor, que eu sempre gostei de ver essa atividade de venda, né? E eu ia acompanhava vendedor para ver como é que fazia. Sempre fui isso, né? Sempre gostei muito dele. Ordine, está aparecendo aí na tela o nosso Orbis News, que você tem colaborado com belíssimos artigos sobre as atividades da Associação Comercial de São Paulo. Eu renovo o convite. É um portal que continua também à sua inteira disposição. Muito obrigado, Fausto. Muito obrigado. Pode ter certeza que eu respeito você como jornalista, o seu trabalho de uma seriedade que eu conheço há muitos anos, sei o seu caminho e tudo que nós pudermos colaborar, conte conosco. Muito obrigado. Como a Associação Comercial de São Paulo, Ordine, enxerga o papel da tecnologia no varejo dos pavões? Já falamos sobre isso. Já. Mas ficou alguma coisa ainda no ar. Você acha que já estamos vivendo isso? Já. É evidente que um país como o nosso, você tem um contraste, né? Você tem o comércio antigo, que ainda é aquele atrás do balcão e na frente o comprador, mas hoje a grande maioria, e isso eu digo com toda certeza, de norte a sul, ela emprega a tecnologia, né? Eu acho, por exemplo, o sistema de compra, você vai a uma loja, você escolhe, você faz, e usando os recursos, né? Eu vi, por exemplo, eu ia muito à feira da NRF, e lá era onde eram lançados, principalmente nesse mundo, né, atividade. Então você, ao invés de experimentar uma roupa, você vai para frente do espelho e veste a camisa que você quer comprar, o casaco para ver se aquilo é o que você quer ou não quer. Isso é uma coisa maravilhosa. Se a medida está certa, Se a medida não está. Tudo isso, você tem essa possibilidade. Essa tecnologia a serviço da livre iniciativa da empresa, eu acho que é fundamental. Bom, que conselho você daria hoje para quem está começando o negócio no Brasil? Em primeiro lugar, que ame o que faz. O empresário, o empreendedor de sucesso, tem que gostar daquilo que faz. Primeira atividade. E fazer aquilo que sabe, né? Procurar conhecer o lado técnico daquilo, não apostar. Esse sistema de loteria, de fazer o negócio porque aquilo parece que é bom, nem sempre dá o resultado que a gente quer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é trabalhar. Trabalhar. Sem isto, não vai ter sucesso. Com tantos papéis exercidos, advogado, gestor, conselheiro, juiz, autor, qual dessas atividades você considerou mais desafiadora? Bom, evidentemente que a profissão do direito, né, ela te abre um caminho muito importante de conhecimento, né? E o desafio é acompanhar tudo isso, é aprender, né, e conseguir dominar essas técnicas todas. Isso eu tive a oportunidade
durante 20 e poucos anos, eu fiquei como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do Sim. Estado de São Paulo, Uma representando os experiência contribuintes. nova. É nova dentro do campo tributário, mas é uma atividade nova. Aquilo foi desafiador, né? Porque você do lado de fora tem uma visão, como advogado, como contribuinte, né? E do lado de lá você passa a ter uma outra visão. Esse ajustamento para respeitar o, o Estado quanto às suas funções foi muito importante para a gente ver. E a visão que eu tive foi uma visão muito boa, né? E você foi também sempre um grande gestor, né? Bom, procurei fazer, né, o É. melhor. Eu tive também o mundo da editora, né, que foi um mundo fascinante, onde eu aprendi muito. Eu venho desde o tempo do mapa fiscal, foi onde eu comecei a gostar de direito tributário, né? E sempre tive atividade no campo também de editora jurídica. Foi um desafio muito grande Nós também. estamos vivendo uma outra polêmica aqui em São Paulo. Flexibilizar a lei Cidade Limpa, foi de Gilberto Kassab, né? É, E o que pode provocar outra vez uma degradação visual. Como você enxerga essa questão? bom, nós, a Associação Comercial, logo de início já se posicionou e junto conosco várias outras entidades contra qualquer inovação que possa poluir a visão da cidade de São Paulo. Não sou contra o avanço e nós temos que ter não só a iluminação, o sistema de publicidade, mas não podemos, por causa dela, perder a visão da cidade de São Paulo, que é muito bonita. Os prédios são bonitos. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro muito bem da Rua São Bento, com painéis tampando o prédio Sim, com propaganda. Você não tinha a menor noção do que estava ali por é trás. verdade. E aquilo tirava a beleza da cidade. De repente você abre, eu vejo vários prédios assim que vêm à memória, mas eu sempre cito um, que é na Rua Direita 83, um prédio muito bem trabalhado, próprio para o comércio, mas com uma frente linda, né? E aquilo era tapado. E digo mais, onde era a Rádio Record, também um, aquela mansão do passado, o edifício Martinelli, né? E outros prédios que tem ali no centro histórico, mesmo no centro novo. Você não pode perder essa beleza natural, mas pode compatibilizar a publicidade e a inovação que ela traz, dos recursos que ela pode Sem empreender, ferir a sem cidade ferir a limpa. cidade limpa. É. A pejotização foi suspensa temporariamente, né? Essa é uma história muito complicada, muito complexa, que demoraria muito para a gente Sim, conversar. Mas o que eu posso dizer a você é o seguinte: o relacionamento entre pessoas de um mesmo nível, seja um patrão e outro trabalhador, eu não vejo razão para você não ter qualquer tipo de atividade por um, um contrato entre as sim, partes. Somos dois suficientemente capazes para saber o que é melhor e o que não é sim. melhor. Quando você se refere a funcionários menos graduados, evidentemente que você não pode exigir a mesma coisa. Há necessidade de de um ajustamento entre as relações de trabalho. Esse, a CLT que nós temos, o sistema tradicional. Mas você veja o seguinte quando eu falo de pejotização. Quando foi criado o microempresário individual, ele tinha por finalidade atingir o profissional, o eletricista, o encanador, o marceneiro. Estou dizendo alguns para não entrar em outras áreas que seria muito extenso. Eram indivíduos que viviam fora da lei. Eles não tinham nenhum amparo
legal e muito menos, porque ele vinha, fazia o serviço, recebia e ia embora. Se ele ficasse doente, a família passava necessidade, ele não tinha proteção nenhuma, a não ser as proteções do Estado, que são relativas. Quando se criou o microempresário individual, ele passou a ter uma empresa, ele passou a ter direitos e obrigações. Ele procurou e conseguiu a inclusão social. E ali o que acontece? Ele hoje pode prestar serviço para a sua empresa, sem criar nenhum vínculo trabalhista, né? Com toda a liberdade, como empresário, ainda Com que nota individual, fiscal. com nota fiscal, ele tem, inclusive, com direito de proteção da família, porque quando ele terminar ou se aposentar, ele tem direito ao INSS que paga, né? Outro dia eu vi uma matéria na Folha, até nós contestamos, em que dizia que o microempresário individual, o MEI, teria tirado dos cofres públicos centenas de milhões de reais. Não é verdade. Isso é preciso que se diga que qualquer indivíduo brasileiro, ao chegar a 65 anos, pode reclamar, sem nunca ter contribuído por nada, por uma aposentadoria de um salário mínimo. É um direito que o Estado tem de proteger o seu cidadão. No caso do microempresário individual, ele está contribuindo todos os anos em que ele está trabalhando, ainda que de forma pequena, mas está contribuindo. Ao contrário do que foi dito, ele traz para os cofres públicos um valor considerável, ajudando o Estado a pagar suas obrigações. E, evidentemente, quando ele vai se aposentar, aquele mesmo direito que o indivíduo que nunca trabalhou tem, ele tem. Só que ele se aposenta com muito mais dignidade. Você é coautor das obras IR Pessoa Jurídica 1981. Naquela época nós fizemos... E ICMS Substituição Tributária em 86. Na verdade, na área tributária, eu tive a oportunidade, a editora Brasiliense, a antiga editora Brasiliense, ela encomendou de um parceiro meu um estudo sobre o regulamento do imposto de renda. E nessa parte da coleção tinha a parte processual administrativa, do processo administrativo, e essa parte coube a mim fazer com muita alegria. Então está lá uma coleção, uma nossa contribuição naquela época. Claro. E no ICMS, Substituição Tributária, como eu era advogado dos distribuidores de cimento, e quando foi implantado no Brasil o sistema da substituição tributária, na década de 80, havia necessidade de algumas considerações, alguns ajustamentos, que nós tivemos a oportunidade também de escrever alguma coisa sobre isso. A sua importância em algumas situações. Aí é uma história um pouco complicada, por se tratar de um imposto indireto, onde o fato gerador é a operação comercial, né? E quando você fala em substituição tributária, ela passa a ser anterior. Você paga o imposto antes da existência do fato ocorrido. Se eu vou vender esse copo para você, mas antes de eu vender isso, eu já estou pagando o imposto dessa venda. Essa antecipação tributária. O que o Código Tributário Nacional não permitia, a não ser em situações específicas. E naquela época, com relação ao cimento, tem outras áreas, havia de um lado umas poucas indústrias e do outro lado uma pulverização de comércio, né? E havia uma série de fraudes fiscais, etc. Então, a implantação do sistema tributário, as fábricas já retinham o valor do imposto antecipadamente das operações comerciais. Foi um grande avanço naquele momento, embora tecnicamente pudesse trazer algumas dificuldades de ajustes pela o nosso ordenamento jurídico. E esse trabalho eu tive a oportunidade na época de fazer com muito prazer, para dar uma certa legalidade, a nosso ver, pela praticidade que aquilo representava para o comércio de cimento.
O nosso espectador deve ter ficado muito feliz com a sua entrevista, mas ainda tem uma pergunta. Como que o Roberto Matheus Ordini de hoje vê o Roberto Matheus Ordini de ontem? Bom, confesso para você o seguinte, isso é uma coisa que a gente sempre... Eu, quando me olho no espelho, né, vejo o aprendizado que eu tive nesse período, né? Então, ao longo dos meus 80 anos, quanto eu aprendi. E eu fico feliz com isso, por ter aprendido e estar sempre aprendendo. Eu acho que nós somos eternos aprendizes, né? Porque sempre tem uma coisa mais importante. Mas eu me olho com um lado bom, porque eu tive, pelo menos, a decência de reconhecer que eu não sabia nada e que ainda não sei e que quero aprender sempre. E teve uma excelente formação. Bom, por parte dos pais, né? Graças a isso, a minha família foi muito importante para mim. Os exemplos do meu pai de seriedade, de honestidade, de trabalho, né? E a minha mãe era uma gigante. Embora fosse baixinha, era uma gigante. Que bom. Você tem algum hobby? Tenho. O meu principal hobby, além desses naturais, de leitura, de aprendizado e tal, é a natação, né? Natação? Eu faço isso, sempre fiz, sim, mas com constância há mais de 40 anos, para poder manter a minha atividade. Aonde você frequenta? O Tênis Clube Paulista. Tênis Clube. Eu moro ali na Mesmo com frio você vai, tem piscina aquecida? A piscina é aquecida. Né? Eu estou lá sempre nadando. Dizem que a natação é o melhor exercício que pode haver. Olha, para mim eu confirmo que sim, viu? Porque graças a ela eu estou aqui, ativo. Ainda que com a idade marcando o seu tempo, né? Claro. Você torce para o Palmeiras ou para o Corinthians? Não, eu sou São Paulino. Olha aí, nem Palmeiras nem Corinthians. Eu sou sofredor. Você é sofredor. Perdeu mas é o mais querido. Recentemente. Mas vai melhorar. Sábado. Vai melhorar. Eu espero que sim. Vai melhorar. Já foi campeão mundial, né? Sim. O que o Palmeiras não foi. Exatamente, sabia que você ia dizer isso. Mas a gente tem que engolir, não tem jeito. Mas olha, eu tenho um carinho muito grande, porque a minha família toda, por ser de origem italiana, são palmeirenses. Alguns corintianos, mas a grande maioria é palmeirense. Como é que você virou São Paulino? Olha, isso é uma coisa interessante. Eu era garoto e ganhei de um tio meu, São Paulino, um uniforme de São Paulo, né? Camisa de São Paulo. E ali eu comecei a me encantar e tive a oportunidade, ainda na adolescência, de treinar no São Paulo. Nunca cheguei a nenhum cargo, nenhum jogador de nome, mas tive a oportunidade de treinar também no São Paulo. Né? Muita gente vai pelas cores do time, né? Não, ali foi uma coisa assim, uma empatia, que eu não saberia te dizer. Talvez aquela figura do velhinho. Né? Tá certo. Ordini, fiquei muito honrado com a sua presença. Gostaria que você se despedisse dos nossos espectadores. Eu faço com muito prazer, viu, Fausto? Eu respeito muito o seu trabalho e, consequentemente, tenho que respeitar os seus espectadores, os seus ouvintes, porque você sempre foi muito imparcial na sua atividade. E eu acho que o jornalismo é isto. Né? É trazer a notícia sem olhar a cor. Olhar a cor, né? Exatamente. Então eu quero dizer para os seus ouvintes que foi uma alegria muito grande estar com você nessa manhã e espero que eu possa levar até eles alguma contribuição para juntar tudo que você faz para eles. Com certeza. Então, meus amigos, chegamos ao final dessa nossa entrevista. Eu tenho certeza que vocês conheceram bem melhor o Roberto Ordini, hoje presidente da Associação Comercial de São Paulo. É uma entidade muito pesada e que todo mundo gosta também. Muito obrigado a todos e até a próxima.